Doutor Braulio, o que melhora nessa terapia que é feita aqui? O que ajuda essa criança a estar sendo puxada nesse cavalo? Bom, primeiro você já percebeu que o ambiente da ecoterapia não lembra que isso é um hospital. Aqui nada parece com a clínica. É verdade. Tá? Nós adequamos o ambiente para que as pessoas que estejam muito tensas, que são os pais, nos ajudem nesse processo. A gente relaxou o pai ou o acompanhante, sem querer ele transmite para essa criança uma sensação de alegria. Você vai ver que basta o cavaleiro acelerar o passo dessa criança que algumas abrem o sorriso. Aquilo para nós consideramos um ganho, porque nada é mais demonstrativo de felicidade do que um sorriso. A Camila adora sorrir, é o sorriso dela. Nada é mais feliz, nada provoca maior felicidade. Quando uma pessoa está sorrindo, naquele exato momento, naquela mínima fração de segundo, aquela pessoa se sente feliz. Pois é, mas agora a gente percebe que a Camila é mais sorridente que o Tamuz. Isso é uma prova maior que, apesar de eles serem autistas, eles são diferentes entre si. Eles carregam o que nós não somos iguais um ao outro. Tá certo? Eles são autistas, mas são filhos de pais diferentes. Então nós trazemos o nosso humor parecido com o humor que nós aprendemos dos nossos pais. Todos os autistas que o senhor cuida aqui junto com a sua equipe são assim sociáveis igual o Tamuz e a Camila? Ainda não. Ainda não. A Camila e o Tamuz têm um certo tempo e os pais trabalharam muito cedo com eles. Né? Mas há casos dentro do convênio do estado de Alagoas que as pessoas não conseguem nem andar. Não conseguem nem andar. E alguns adquirem hábitos do tipo se esmurrarem, baterem neles mesmos. Então, como é que vocês fazem para tirar essa agressividade? Bom, primeiro o processo de conhecer a história dessa criança. Né? Qual foi o sofrimento maior que essa criança teve? Em geral, são filhos de pessoa. Essa criança que se machuca, que tem uma criança, se você deixar, ela passa o dia batendo nela própria. Essa criança foi jogada fora na rua e uma instituição de caridade acolheu. E hoje ela vive numa casa de uma pessoa, Frei José, que é um dos homens mais generosos que eu conheço, e tem que ter duas pessoas segurando essa criança. Porque se soltar os braços dele, ele se machuca. Agora, nós não podemos saber a causa, por que aquela criança se machuca. Nós podemos apenas fazer uma hipótese. Né? Se a criança tem prazer em bater-se, é possível que a primeira pessoa que bateu nele tenha se arrependido e logo a seguir afagou. Logo a seguir, bateu, se arrependeu ou fez o afago. Aquela memória pode, isso é uma hipótese, pode, como quem disse, se eu bater em mim, vem alguém e me agrada. Então, normalmente trabalhamos, a gente vai criar uma hipótese, aí nós vamos trabalhar em cima dessa hipótese. Toda vez que a gente solta o braço dele, que ele se bate, ele ganha um carinho do terapeuta. E para evitar que ele bata, nós tivemos que adaptar um tipo de cela, onde as mãos dele, ele usa as duas mãos para segurar-se. Então, enquanto ele está montando, ele esquece de bater nele. Com o tempo, a gente vai diminuindo esse tipo de autoagressão. E usamos algumas hortas. No caso dessa criança, quando trabalha aqui, nós imaginamos um cinto. Esse cinto contém o braço dele para não chegar até o rosto, porque ele bate no próprio rosto. Agora vamos voltar para a ecoterapia, onde a gente vai mostrar agora um trabalho que é feito com o espelho. Para que é usado esse espelho durante a ecoterapia? Bom, a função do espelho significa mostrar para aquela criança o ganho que ela está adquirindo. Ela passa a ter uma satisfação. O espelho permite que ela possa ter vaidade pelo que fez. Sempre que elas avançam no desenvolvimento, sempre que elas conseguem fazer um tipo de... Às vezes a gente acelera o passo do animal e essas pessoas, como você viu, a criança sorrindo. Aquela satisfação nós vamos buscar
Porque uma das características do autista é não olhar para si. Ele tem uma dificuldade enorme de olhar no olhar do outro. Ele não encara a gente. Não encara e não quer conversa com ninguém, são soberbos. E eles não falam, né? Nenhum fala. Ou tu tem algum que fala? Quando fala, o vocabulário é muito restrito. Nós temos crianças aqui com vocabulário bem restrito. Mas há casos de pessoas que têm linguagem. Então aquela história daquele filme Rayman, aquilo lá não é folclore, não. Aquele criança realmente existe. Que ele não foi criação do autor. Há crianças autistas que desenvolvem uma linguagem completa, mas se tornam especialistas numa função. Existem também casos de gênios autistas que têm uma compreensão de números que nenhuma pessoa dita normal teria? Bom, há uma história de um autista americano que ele decorou a lista telefônica de Nova York. Mais de 15 milhões de nomes. O autista, às vezes, nasce de forma extraordinária. Não é o comum, né? No nosso caso, nós não temos nenhum desses ainda. Aqui não tem. Até agora não conseguimos ter. E mais. E até o suporte. Você imagina o que é a vida de uma família com uma criança dessa dentro de casa. A ecoterapia permite que a gente utilize os próprios pais como auxiliares do desenvolvimento. Quando a família tem um certo recurso, eles normalmente encontram funcionários para tomar conta dessas crianças. Qual o motivo? A gente não tem um motivo concluído. E eles se dão bem com essas pessoas que cuidam deles, que não seja o pai e a mãe? É muito raro você encontrar uma funcionária que passe o dia inteiro tendo trabalho com a criança. Olha, se os pais não suportam tanto, você imagina encontrar um funcionário. Mas acontece isso. E aqui na ecoterapia nós sempre trabalhamos. Quando é os pais que acompanham, nós trabalhamos os pais também. Quando não são os pais, são os cuidadores, são funcionários, a gente orienta de como fazer com eles, porque eles também adquirem um tipo de hábito de fazer tudo pelo autista. Está na hora quando ele sente sede, o cara já decorou o momento que ele tem sede, leva o copo até ele e até a boca. Isso é ruim. Isso é ruim, porque você vicia a pessoa. Então a gente orienta que, se ela percebeu que eles estão com sede ou com fome, que tal deixar o lanche ou água à mesa, à vista dele? E levar e fazer com que ele veja alguém bebendo ou comendo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais programa do Kaique, aqui direto da Associação de Ecoterapia do Estado de Alagoas. Você vai conhecer a Cícera, que há 24 anos cuida de um jovem, o Tamuz, e ela vai contar pra gente quais são as dificuldades. Você vai também ver o trabalho que é feito com charretes, daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta com o programa do Kaique aqui na Associação de Ecoterapia de Alagoas, junto com o diretor médico, Dr. Braulio Cavalcante, hoje falando um pouquinho, mostrando um pouquinho desse trabalho maravilhoso que é feito aqui na associação. Vou mostrar para você agora o trabalho feito com charretes. Dr. Braulio, no caso da charrete, vocês acrescentam ela, o que muda do que a criança já andar em cima do cavalo? Como vocês estão vendo a imagem, nós usamos a charrete como mais um instrumento de socialização. Eles nunca passeiam sozinhos. Nós levamos sempre ele passear acompanhado com o outro. Essa imagem que vocês estão vendo aí é de um garoto e uma garota que são autistas, e com isso a gente provoca e consegue obter o êxito, avançar com a socialização. Camilo e Tamuz, nós consideramos duas crianças que mais se desenvolveu aqui. Não é só o fato deles serem bem aceitos por seus pais. Os pais demonstram tudo que for necessário para o desenvolvimento dele, os pais colocam à disposição não só da associação, como de outras instituições que trabalham essas crianças. Porque essas crianças, às vezes, além da ecoterapia, elas também estudam em escolas que aceitam crianças portadoras de necessidade. Eles frequentam escola normal? Algumas sim.
embora com muita dificuldade, porque as escolas não estão preparadas para isso. Existe muita discriminação ainda? Muita discriminação, e a discriminação maior não é nem do estabelecimento, é da própria criança. A própria criança funciona como instrumento de discriminação uns aos outros. Não é à toa que a gente vê casos de televisões de crianças, só pelo fato de terem um aumento de peso, serem espancadas pelos outros que não têm peso.